queria chamar aqui nessa frente, nesse momento, um amigo meu, alguém que é muito especial para a minha vida, Pedro Barros. Vem aqui, Pedrinho. Eu chamo ele dessa forma, gente, porque não é porque ele é pequenininho, não, mas é a minha maneira carinhosa de tratá-lo. O Pedro, ele é um seminarista. Você vai para o último ano agora, né? Vou dar aula para ele de História dos Batistas. Tenho certeza que ele vai ser aluno de 10. Ele não pregaria na Orla Rio se ele não fosse aluno de 10. Então, hoje ele estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E acostumem-se com isso, igreja. Alunos, amigos, professores lá do seminário e também de outros espaços trazendo a palavra para os nossos corações. Pedrinho, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Traga aí aos nossos corações aquilo que Deus já está colocando no seu. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer porque a gente vem aqui, Pai, para ouvir da sua palavra. E a gente tem certeza que no decorrer deste momento, o Senhor, Pai, irá ministrar os nossos corações, porque o seu texto é inspirado por Deus, Pai. E é a sua palavra, Pai, que nos salva. É a sua palavra, Deus, que coloca no nosso coração a fé. É a sua palavra, Pai, que transforma a natureza do nosso coração. Então, Deus, fala conosco no decorrer desta manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor já está ministrando até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Tem uma igreja feliz aqui? Glória a Deus, outro domingo de manhã, misericórdia do Senhor nos alcançamos e por isso nós estamos aqui. Acho que pelo pouco aqui que eu falei, você já percebeu que eu não sou carioca, né? Já dá para entender que eu não sou daqui, mas estou morando aqui já há 3 anos no Rio de Janeiro, vim lá do norte do Brasil, lá do Pará, para fazer o Seminário do Sul. A Amon já deu spoiler aí, já estou no último ano, né? Passou rápido demais e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vai ter tempo para a gente conversar mais um pouquinho, se conhecer um pouco mais, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 1. Nós vamos ler 11 versículos apenas em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 1. Você pode me acompanhar. Eclesiastes, capítulo 1, verso 1. E agradecer também a oportunidade do pastor Ramon amigo, um grande parceiro aí de caminhada, estar com vocês aqui é um privilégio. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem todo o seu trabalho, com o que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer o Senhor pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa. Tua misericórdia nos alcançou, Tua misericórdia, meu Pai, nos levantou. O dom da vida, meu Pai, foi soprado mais uma vez em nós, hoje, neste domingo, por isso nós estamos aqui. Prontos, meu Pai, para Te adorar, prontos para glorificar o Teu santo nome.
E por isso, nesse momento, queremos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra, meu Pai. Necessitamos de Ti, e que nós possamos guardar ela no nosso coração e vivermos ela todos os dias. Abençoe essa igreja, meu Pai. Todos os que estão aqui, meu Pai, congregando e vivendo este espaço. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto que nós acabamos de ler, que tem como autor o rei Salomão, ele trata de uma vida e as suas experiências. Nós somos pessoas lotadas de experiências de uma vida. Nós somos pessoas que temos a nossa infância, temos o nosso desenvolvimento como adolescentes, adultos e como pessoas idosas, e dentro de toda essa vida que nós vivemos, nós temos milhares e milhares de experiências. Eclesiastes é um livro que trata então de um homem, de uma pessoa que viveu tantas experiências e descreve para nós. Alguns que leem esse livro acabam vendo que é um livro muito denso, talvez muito complicado, mas destacam coisas importantes aqui que nós podemos aprender juntos. E este homem aqui trouxe conclusões para a sua vida, entendendo ele que uma vida sem Deus não valia a pena. Em que tudo debaixo do sol, que se não tivesse um propósito, que se não tivesse um sentido, que o seu fim fosse nele mesmo, em qualquer coisa que fizesse, não havia sentido. Então, o Eclesiastes mostra para nós, nos ensina, que o bem mais alto dessa vida que nós podemos adquirir, mesmo em todas as experiências que você viveu, sejam elas boas e ruins, é a obediência ao Senhor. É o confiar em Deus. É reconhecer que existe alguém, um ser totalmente superior, que nos forma, que nos sustenta e que nós precisamos dar louvor a Ele, porque tudo é dele. Eclesiastes, então, ensina para nós a obediência a alguém que esse sim precisa ser devotado todo o nosso louvor. E esse homem, em tudo que viveu, reconhece então que precisa disso. Mas Salomão, se bem que nós conhecemos a sua história, foi um homem que começou muito bem. Teve uma linha de subida, despontando, um homem dito como sábio, pediu a sabedoria a Deus, em onde poderia ter pedido em qualquer outras coisas, mas nós conhecemos o final da sua vida e a sua queda. Mas é um homem que reconhece e entende que tudo que viveu, tudo que passou, sem Deus não faz sentido. E eu queria expor com vocês esses 11 versículos de maneira rápida, não quero tomar o tempo de vocês, mas creio que será de grande entendimento para nós, entendermos cada versículo aqui está querendo expor para nós essa manhã, e depois alguns pontos para que nós podemos meditar juntos. O ambiente que o livro de Eclesiastes exprime para nós, aqui no verso 2, sobre a vaidade das vaidades, primeiramente significa essa vaidade como sopro, algo que passa, algo que se esvai. A vaidade que o autor coloca aqui para nós é algo que passa, é algo que acaba, e para ele, tudo é vaidade. Para ele, tudo na vida, abaixo do sol, em que se passa, em que não tem um sentido de fato, colocado na pessoa de Deus, é vaidade, se passa, se acaba. E esse sopro tem o primeiro sentido de mostrar aquilo que é transitório, depois mostrar aquilo que é fútil. Ou seja, exprime para nós que na vida há coisas que são transitórias e que passam de uma forma tão rápida. A nossa vida é um sopro. Nós somos seres que aguentam tão pouco. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos de fato como será a nossa caminhada futura. Não tenho como garantir para mim nem para você como será o seu dia amanhã, se nós estaremos vivos ou não. Mas a verdade é essa: a vida é um sopro.
Isso costuma levar a nós quando algum familiar, algum amigo, alguma pessoa parte dessa para melhor, parte dessa para pior, e a gente conversa um com os outros dizendo a vida é um sopro. Porque uma hora essa pessoa estava comigo e outra hora essa pessoa se esvai, não está mais aqui. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. No versículo 3, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com quem se fadiga debaixo do sol? Esse proveito transmite aqui uma ideia de vantagem do que de lucro. Se a pessoa encara a vida só com seus valores terrenos, não há por que lutar. Se nós encaramos a vida só com aquilo que ela pode nos dar, só com aquilo que nós podemos reter, só com aquilo que nós podemos nos beneficiar, não há proveito algum. De fato, se nós buscamos uma vida assim, só nos valores materiais, nos relacionamentos, naquilo que a pessoa pode garantir por nós, e não em Deus, aí não há proveito algum. Aí, de fato, é vaidade. Aí não há sentido de por que trabalhar todos os dias. Perceba que o autor, então, quando ele diz, não há proveito algum no seu trabalho, com quem se fadiga debaixo do sol, ele reconhece que essa pessoa que buscou a vida toda por aquilo que não fazia sentido, não valeu a pena. Porque uma hora essa vida se acaba, uma hora essa pessoa não terá mais força, e o que foi que ela reteu para a sua vida, o que foi que ela acumulou? O texto nos confronta nesse momento, nesse sentido. Vaidade das vaidades. Pois o real sentido da vida não está no trabalho duro, ou naquilo que nós podemos conquistar. O real sentido da vida está na pessoa de Deus. É com esse que nós precisamos nos preocupar todos os dias para alcançar aquilo que supera em tudo que nós vamos adquirir nessa terra. Já no verso 4, que diz o seguinte, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O autor agora está colocando o sentido da vida, em que geração se vai, geração se vem, pessoas nascem, crescem, morrem, são formadas do pó e voltam para o pó. E a terra permanece. Ou seja, olha o quanto que a nossa vida não vale de nada. O autor está dizendo o seguinte, olha, você é formado do pó, você passa a sua vida, mas depois você volta para lá e a terra permanece. Nem você permanece, mas a terra permanece. Ou seja, nós não valemos de nada. O autor está mostrando para ele como que a vida é tão vã e se acaba. Já no versos 5, 6 e 7, o autor agora mostra para nós as coisas que se repetem, as coisas que acontecem várias e várias vezes num círculo interminável. No verso 5 diz o seguinte, o sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Agora, o autor, observando até a natureza, ele vivendo a sua melancolia, agora olha para a natureza e percebe que até a natureza se repete toda hora. É um homem que já não está conseguindo encontrar prazer mais nada, e agora começa a observar as coisas, e é o seguinte, até a natureza vive esse ciclo interminável. O sol nasce pela manhã, como nasceu hoje, vai se pôr à tarde, e de novo ele volta para o seu lugar, e a vida continua vivendo esse círculo que não para. Já no verso 6, o vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. É um homem que agora está sentindo na pele em que o vento passou por ele por uma parte da manhã, passou por ele à tarde, vai passar de novo no outro dia, e não para. E no verso 7, agora falando sobre os rios, as águas, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Se a gente fosse mais literal aqui, a água evapora do mar, forma as nuvens, e essa chuva cai sobre a terra, formam os rios, e que dos rios desaguam de novo no mar. O círculo interminável. As coisas se repetem e continuam a ocorrer dessa forma.
No verso 8, diz o seguinte: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Todas as coisas são canseiras, que expressa o sentido de ser trabalhoso, referidos a todas as coisas da vida são monótonas e fúteis. Tudo que nós vivemos na vida chega a um ponto de ser cansativo, chega a um ponto de levar a nós ao sentido, será se isso mesmo vale a pena? Será isso que eu estou fazendo todos os dias, vivendo esse círculo interminável? É algo que de fato vai trazer para mim alguma coisa? O autor diz, é cansativo, é difícil. É um homem, gente como a gente. Mas a partir agora, do verso 9 a 11, parece que há uma conclusão do verso 3 e do verso 8. E é por isso que perguntamos, se houvesse algo de novo sob o sol, seria de alguma utilidade? O autor agora está desacreditado, desencorajado, achando que se houvesse algo novo de fato, será se viria a calhar de alguma forma? Será se traria algo de fato de crescimento para a sua vida? Naquela época onde a ciência não era tão elevada, muitas coisas novas serem criadas talvez não era o costume. Então, não havia muita coisa nova para se dizer, olha, aquilo é novo. Então, para ele, nada de novo saltava aos seus olhos. E aquilo que aparecia de novo em algum momento, parecia aquilo que já foi criado há tempos atrás. E acredito eu que se o autor estivesse no tempo de hoje, mesmo com muitas novidades que são lançadas todos os dias, ele permaneceria a falar a mesma coisa. Nada tem de novo debaixo do sol. As coisas se repetem, se repetem, se repetem. E depois de expor todos esses versículos, parece que o texto se aproxima de nós. Parece que ele vai chegando ao nosso encontro, porque nós vamos encontrar aqui algumas coisas que falam conosco, que é a nossa realidade, que é o nosso dia a dia, que talvez é um passo das nossas inquietações, que é aquilo que eu e você um dia nós já discutimos dentro de nós, será se vale a pena mesmo eu fazer isso de novo? Será se vale a pena eu mais um dia me levantar da minha cama e sair daqui, viver esse círculo interminável que nunca acaba? A segunda-feira chega, a sexta-feira vai chegar e o domingo também, mas na segunda tudo começa de novo. Mas para você que começou a sua caminhada cristã agora, ou para você que já está há mais algum tempo, nós precisamos entender que as coisas se repetem. Se repetem e nós precisamos entender que na caminhada de fé cristã que nós vivemos é assim. As coisas se repetem. E até na igreja é assim. Nós estamos aqui mais um domingo. Ou seja, quantos domingos você já viveu na sua caminhada de fé cristã? Quantos domingos você já cantou aqui? Quantos domingos você viveu aqui na Orla Rio? As coisas se repetem. Até na caminhada de fé cristã que nós vivemos, é assim. As coisas se repetem. Mas eu tenho uma pergunta para você. Como é que você tem lidado com essa situação? Como é que você tem lidado com essa repetição? Como é que você tem lidado com essa vida que começa na segunda, e na outra segunda-feira parece que tudo volta a acontecer? Eu queria partir com vocês em 3 pontos, e a primeira coisa é viva com um propósito. No verso 3, onde ele diz que tudo é vaidade, que não há proveito nenhum nessas coisas. Se nós tomamos então a percepção de Salomão sobre as coisas dessa vida, de fato, sem propósito, não faz sentido nenhum, tudo é vaidade. Por isso nós precisamos viver uma vida com propósito, nós precisamos ter uma vida, então, baseadas em algo muito maior, porque senão nós seremos pessoas vazias, seremos pessoas que vão vagar pelo mundo e vão só repetir coisas. Seremos pessoas que não teremos aonde nos estabelecermos, aquilo que nos motiva.
Nós precisamos estar olhando para algo muito maior do que nós mesmos, muito maior do que das coisas que nós adquirimos aqui na terra. Tudo é vaidade, sim, quando não se tem propósito. É vaidade quando nós temos o nosso carro e nós utilizamos só para o nosso benefício, sendo que nós podemos utilizar o nosso carro para a nossa família, para os nossos amigos, para levar algum irmão para a igreja, para casa, tomar aquele cafezinho em casa, junto com a gente. Ou quando nós temos o nosso dinheiro, e esse dinheiro só serve para o nosso benefício próprio. Quando nós deixamos de ajudar aqueles que necessitam. Quando nós deixamos de investir em coisas que realmente fazem sentido, que buscam e transformam vidas. Tudo é vaidade, sim, sem um sentido. Por isso nós precisamos buscar um sentido para a nossa vida, e esse sentido é Deus. É nele que nós vamos poder nos estabelecer todos os dias e levantar da nossa cama e ter uma certeza que há algo melhor depois dessa vida, sendo ela um sopro, sendo ela que passa tão facilmente. Alguns vivem mais, outros vivem menos, mas glórias é para aquele que reconhece que há algo muito melhor em Deus para se viver. De fato, toda a existência humana, quando ela é vivida longe de Deus, não faz sentido. Deus precisa ser, pelo menos, o começo e o fim de todos os nossos pensamentos. Deus precisa ser o começo e o fim de todos os nossos empreendimentos. Deus precisa ser o começo e fim em tudo que nós vamos fazer. Precisa ser o começo da nossa segunda-feira pela manhã, onde nós vamos orar e, Senhor, entregar a nossa vida a Ele, dizer, Senhor, é só contigo mesmo. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês entendem, mas para quem mora fora do Rio de Janeiro, que é o lugar mais perigoso do mundo. Aqui é o lugar mais perigoso do mundo. Minha mãe nem sabe o que eu já vivi por aqui, entrando nas comunidades, pregando evangelho, fazendo essas coisas. E eu falava assim para ela, mãe, é só Deus mesmo. Porque o que eu já vi de tiro, o que eu já passei por situação aqui é brincadeira. Eu falava para ela, mãe, viver no Rio de Janeiro, em algumas partes, é claro, é você testar mesmo a sua fé em Deus, porque tem que ter fé. Tem que ter fé. Sendo eu um sopro, alguém que passa tão facilmente, se a minha confiança não estiver em Deus, em quem vai estar? E mesmo assim, se minha vida passar dessa para melhor, glória a Deus, porque eu tenho um Deus na minha vida. E você tem Ele na sua vida. Isso é o melhor. É a nossa previdência social eterna. Não tem melhor onde nós investimos a não ser em nosso Deus. E o segundo ponto, repetir as coisas é para a nossa saúde. Do verso 4 ao 8 nós vimos o quanto que as repetições da natureza já estavam levando ali o autor a essa loucura, né? Até a natureza se repete todos os dias, o sol nasce, o sol se põe, o vento vai do norte ao sul, a água sai do rio e deságua no mar, mas que vida interminável. E as coisas se repetem, e eu posso imaginar a vida de alguns de vocês aqui, que também é um pouco da minha. Você vai se levantar na segunda-feira, muitos se levantaram. Você se preparou ali para o trabalho, foi viver sua vida, saiu de casa. Trabalhou ali durante aquele dia, um horáriozinho, você volta para casa no almoço. Almoçou junto com a sua família, alguns almoçam sozinho com aquela marmitinha. Eu estou nesse processo ainda, pastor Ramon. Pastor Ramon pode almoçar junto com a sua esposa. Eu estou naquele processo ainda de almoçar em casa sozinho. E aí você passou a parte da tarde, alguns ainda trabalhando, outros naquele momento já mais de descanso. Chegou a parte da noite, você jantou, assistiu uma sériezinha, para quem é crente, leu aquela Bíblia, né, para encerrar o dia bacana, ou leu no começo, e dormiu. E amanhã, tudo de novo. Ou seja, as coisas se repetem. Mas lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que não é um problema repetir para ele as mesmas coisas para os filipenses, mas é para a nossa
saúde. Era para a saúde deles, é para a nossa saúde. E trazendo uma aplicação breve e prática para nós é isso. Não é problema nós repetirmos as mesmas coisas, mas tudo isso que nós vivemos todos os dias, essas repetições que nós vivemos todos os dias, é para a nossa saúde na casa do Senhor. Não é um problema repetir todos os dias que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu pelos nossos pecados e que nos salvou da condenação eterna. Não é problema, isso é para a nossa saúde na caminhada de fé cristã. É para nós nos interiorizarmos mais e cada dia mais, todos os dias, crermos nesse poder de Jesus. Não é problema para mim e para você repetirmos todos os dias essas coisas, é para a nossa saúde na caminhada de fé cristã. Porque nenhum crente vai para a igreja só um domingo no ano. Nós já vivemos alguns domingos esse ano. Nenhum crente lê a Bíblia só uma vez no ano. Nenhum crente ora só uma vez no ano, nós repetimos todas as vezes. E quando nós repetimos isso, é para a nossa saúde. Veja bem que não é sobre aquilo que é repetitivo e cansativo, mas é como nós olhamos para aquilo em que nós estamos vivendo. Se você então percebe que isso é algo que de fato lhe faz bem, que isso é um foco para a sua vida, tudo vai ser diferente. E quando nós vivemos isso de Deus, repetimos todos os dias, aí nós vivemos algo muito melhor. Em Deuteronômio, lá no capítulo 11, verso 18 e 19, a palavra do Senhor diz o seguinte, que é para nós guardarmos essa palavra preciosa em nosso coração e em nossa mente, e que é para fazermos como símbolos e amarrarmos em nossos braços. O que o autor está querendo dizer aqui? É para ser algo visível, é para ser algo que esteja em nós todos os dias, é para ser algo interiorizado, é para ser algo vivido. Só dessa forma, nós vamos de fato acreditar e confiar todos os dias. Eu sei que você anda vivendo essa caminhada de fé cristã há muito tempo, que tem vindo domingos a domingos à igreja, que tem dedicado o seu esforço domingos a domingos, que tem trabalhado domingos a domingos, mas tudo isso que você está fazendo é para um sentido maior. Isso aqui não é pela gente, é por nós, isso tudo é por Deus e para Deus. E a real recompensa nós teremos um dia, seja aqui na terra ou no céu. E glória a Deus se nós podemos repetir isso, e que nós podemos confiar em nosso Deus, aquele que de fato nos garante algo muito melhor que podemos viver aqui na terra. E o terceiro ponto, mas esse aqui é só para quem confia em Jesus, que haverá algo novo, mas só para aqueles que vivem hoje. No versículo 9 a 11, o autor parece fazer uma conclusão. Se houvesse algo de novo no sol, qual seria a utilidade? O autor aqui não se anima com a novidade. Ele já perdeu esse tato, esse sentimento. Será mesmo se vai vir algo novo? E se vir, não faz sentido para mim. Qual utilidade terá? Mas eu quero destacar para você essa manhã que há algo novo que nós não vivemos ainda, que superará todas as nossas expectativas. É quando o Senhor Jesus Cristo rasgar os céus e vir buscar a sua igreja. É algo novo que só para aqueles que creem e confessam o seu nome como o único e suficiente Salvador vão viver. Ou seja, dentro de toda a monotonia da terra, dos círculos intermináveis, uma hora isso vai acabar. E o novo vai, então, preencher a nossa vida. E vamos viver uma eternidade de coisas que nós nem podemos imaginar. Eu sei que está cansativo. Eu sei que está difícil. As contas vêm, a dificuldade vem, o problema vem. Mas há algo novo que superará tudo aquilo que você espera. Em João, no capítulo 3, verso 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a vida de Deus. É claro, para aqueles que já confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, já estão convictos que vão viver tudo isso. Mas para quem não está, Deus
tem a promessa de algo muito melhor. E, meus irmãos, ser gente como a gente é isso. É eu entender um pouco da sua dor, porque eu vivo a mesma coisa. É saber que a vida tem mesmo essas dificuldades, tem mesmo esses círculos intermináveis. Mas uma coisa eu garanto para você, se você depositar toda a sua confiança e obediência ao Senhor, no mais tudo Ele fará. E a recompensa, meus irmãos, Igreja Orla Rio, é viver algo que supera todas as nossas expectativas. Por isso nós podemos fazer hoje, um exercício para nós, é viver com propósito. É retirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha, aquilo que não nos dá um impulso. Porque viver com propósito é colocar então coisas que realmente importam, que nos impulsionam para algo a mais. Viver com propósito em Deus, viver um propósito de ver esta igreja aqui avançando em nome de Jesus. É ver a igreja Orla Rio vivendo coisas grandiosas no Senhor. Que tal a gente viver com esse propósito? Assim nós seremos impulsionados para algo que realmente importa, porque a igreja é uma agência do Senhor aqui na terra. É entender que as repetições, aquilo que nós vivemos no Senhor, vale a pena e é para a nossa saúde, porque nós todos os dias desacreditamos em Deus e precisamos confiar nele de novo e acreditar de novo. É assim, gente. Nós somos falhos, pecadores, a gente cai, a gente levanta, e nós precisamos repetir isso todos os dias para nós, seja na palavra, em oração, vindo na igreja, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E de fato entender que há algo novo preparado para nós. Não tem dia nem hora, mas virá. E em nome de Jesus, muito melhor. Por isso quero agradecer a oportunidade de estar aqui essa manhã. Era essa reflexão que eu queria trazer a nós, e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e viver ela. Eu sei que é difícil em alguns momentos, porque ser humano é isso, é sentir na pele a dor, a fraqueza, mas confiar em Deus é o melhor que nós podemos fazer. Tira o exemplo do jovem que veio lá do Pará e que a mãe até hoje fica lá preocupada. Confiar em Deus é o melhor que eu e ela podemos fazer. E é o que você pode fazer. Vamos fazer diferente essa semana? Não precisa começar a segunda, não comece hoje. Coloque todas as suas ansiedades. Coloque tudo aquilo que você tem confiança em Deus. E arranque da sua vida aquilo que não faz sentido. Comece hoje. A Igreja Orla Rio viva isso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que é misericordioso e nos deu mais uma oportunidade. Talvez ontem nós estávamos desacreditados, mas o Senhor hoje, por algum propósito, algum motivo muito superior daquilo que nós nem podemos imaginar, nos levantou hoje e falou conosco que mesmo em todas as repetições dessa vida, se nós colocarmos toda a nossa confiança em Ti, vivemos um propósito do Senhor, nós veremos algo novo. Nós queremos viver algo novo contigo, meu Pai. Por isso apresentamos a nossa vida em Tuas mãos nesse momento aqui. Entregamos as nossas vidas aqui, meu Pai, em Teu altar. A Igreja Orla Rios, que nesse momento quer confiar inteiramente no Senhor. Queremos arrancar de nós, Senhor, tudo aquilo que não faz sentido, que não tem valor. E queremos confiar em Ti. Não queremos ser um corpo vazio, vagando por esse mundo, Senhor, sem sentido, sem propósito algum. Queremos ser pessoas cheias do Espírito, meu Pai, que poderão dizer em meio às mazelas desse mundo, em meio às pessoas que estão desacreditadas, que há algo novo que pode transformar vidas. Em Ti queremos confiar, Senhor. Por isso, receba a nossa oração. Nos perdoa, meu Pai. Esteja junto conosco. Faça a Tua vontade.